Os seres humanos sempre se escravizaram uns aos outros. E a Lisboa dos séculos XII, XIII, XIV tinha imensos escravos, na maioria homens e mulheres brancos. A novidade da escravatura que nasceu da expansão marítima portuguesa é a quantidade de pessoas que foram trazidas à força, sobretudo da costa ocidental africana, e o tempo que essa prática, legal e com caráter sistemático, durou, de meados do século XV até finais do século XVIII. Ao longo de 350 anos, por escadas como esta, entraram em Portugal cerca de 1 milhão de cativos africanos. Lisboa está tão diferente, sobretudo diante do terremoto de 1755, que é preciso um esforço de imaginação para nos transportarmos para uma cidade onde coabitavam pessoas livres e pessoas escravizadas, e toda a gente achava isso normal. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Estas escadas, que davam acesso direto ao rio Tejo, são do século XVIII, mais propriamente da segunda metade do século XVIII, depois do terremoto, e o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, quando faz este novo campo das cebolas, deixa-as a descoberto, o que me parece uma ideia brilhante. Sendo da segunda metade do século XVIII, estas escadas foram seguramente ainda calcorreadas por pessoas escravizadas. Com certeza que sim. Há um diário de notícias de 1943, que aliás é intitulado, que eles intitulam A Morte da Última Escrava, não sei se é a última se não, mas é uma senhora que era considerada a preta dos pinhões, uma vez que na sua velhice vendia pinhões no Bairro Alto e que ainda tinha sido escrava antes de 1869. As primeiras medidas do Marquês de Pombal destinadas a eliminar a escravatura no território continental português, naquele que se chamava metrópole, ou que se ia chamar metrópole. Em 1761 proibiu a entrada de novos escravos, uma vez que todos os escravos que entrassem em Portugal seriam imediatamente considerados livres, e em 1773 fez a declaração daquilo que é normalmente chamada a lei do ventre livre, que era... Ventre livre. Ventre livre. Os filhos de mulher escrava passavam a ser livres, ao contrário do que acontecia antes. E ainda são tomadas outras medidas, que limitavam também a escravatura, mas não a eliminavam completamente, nem a ilegalizavam. Essa ilegalização será só a partir de 1869. Foi numas escadas destas que desembarcaram os primeiros escravos trazidos da costa africana aqui em Lisboa, não é? Em 1445 chega o primeiro navio de uma expedição que era de um escudeiro do Infante do Henrique, um homem chamado Antão Gonçalves, que traz 55 escravos que são capturados perto do Cabo Branco. O Cabo Branco é uma coisa a norte da Baía de Arguim, que é a atual Mauritânia. São berberes, são aquilo que os portugueses chamavam-lhe azenegues. Gente de cor de pele muito diversa. Há desde brancos
brancos, acobreados, como na altura se dizia, até os mais escuros. E há um grande entusiasmo em Lisboa para assistir, não que por serem escravos, porque sempre tinha havido escravos. Eles conheciam, agora era a quantidade, não é? Depois eles ainda por cima vão por aqui, portanto vão levar o quinto aos passos do infante. O infante do Henrique tinha direito a 1/5 de todas as riquezas trazidas da costa da África, incluindo escravos. A verdade é que todo o investimento na expansão marítima que ele foi fazendo durante muito tempo até conseguir começar a ter frutos, exato, não é? De facto é uma iniciativa privada, não foi a iniciativa da coroa portuguesa, foi dele. Mas ele, portanto, por concessão régia, tinha direito mesmo a 1/5 de outros, também tinha direito a esse quinto. E então eles vão levar 55, 1/5 de 55, são 11 que vão atados com cordas, homens, mulheres, crianças, não devia ser um espetáculo bonito de ver, porque vão levá-los aqui, o passo do infante era ali para as escolas gerais, daqui a caminho do castelo. Portanto, mas as pessoas acorriam não era por serem escravos, então era porque para ver tanta gente. E provavelmente há ali uma compaixão humana também. No ano anterior tinham desembarcado em Lagos, aí tinham sido cerca de 250. O que é curioso é que Zurara descreve como lancinante, ou seja, o próprio Zurara, o cronista real... É sensível ao drama humano que representava isto. Ele depois não quer depreciar, mesmo aqui na narração, não quer depreciar a ação do infante. Então o que ele valoriza sempre é as almas que se vão salvar. Mas daqui trata-se de gente conseguida através de uma operação militar. É um raid predatório, como diz no seu livro. Sim. Depois, a partir de 1448, o infante proíbe que os seus homens utilizem esses meios para capturar escravos. Claro que estas proibições valem o que valem, mas a verdade é que depois, à medida que as caravelas vão avançando pela costa da África, isto vai sendo abandonado e vai sendo trocado por relações comerciais. Portanto, muitos dos escravos que virão posteriormente serão objetos já de negociações com autoridades locais. Ou seja, já seriam cativos em África. Já eram cativos em África por razões várias, por guerras, por questões de justiça, etc. Portanto, e são esses que são negociados são com esses os negociados com os comerciantes portugueses e que vão vir. Portanto, e depois... Qual é a progressão? Para a Europa, o pico do comércio já no século XVI. Portanto, nos séculos XVII e XVIII vai haver um comércio para as colónias e aí há outros concorrentes que vão entrar também nesse comércio. No final do século XVI, princípios do XVII. Já estão os franceses, os ingleses, os holandeses a comerciar gente. Absolutamente. Aqui, para Lisboa, para Portugal, a vinda de navios negreiros com escravos é praticamente só significativa no século XVI. A partir do século XVII e XVIII, a quantidade que chegam é já pouco significativa e não vêm propriamente navios carregados de escravos. O que vem é, através do Brasil, são as frotas do Brasil que trazem o açúcar, que trazem o ouro, que também trazem escravos, a partir do Brasil, são africanos, mas trazem do Brasil, e também da carreira da Índia. Esta carreira da Índia é muito curiosa, porque traz não só escravos africanos, de Moçambique, também de Angola, mas também sobretudo Moçambique, mas também traz escravos indianos, chineses, e no início de todo, também japoneses e também indonésios, portanto, por exemplo, das ilhas... Javaneses, de Java. Javaneses, não é? Java. Os jaus, portanto, toda a gente, pelo menos no meu tempo, aprendia-se sempre do escravo do Camões, não é? Jau quer dizer javanês. Arlindo Manuel Caldeira, estamos aqui junto à Ribeira de Coina, um dos afluentes do Rio Tejo. Aqui, neste local, foi o Complexo Real de Valdezebro. Exato. O mais importante centro de produção de biscoito
do séculos XV e XVI e que tem uma importância muito grande porque era o alimento fundamental nas armadas. Não é? O biscoito era o pão dos marinheiros, Exato, não é? exato, e chama-se assim, como toda a gente sabe, portanto, porque era cozido 2 vezes, porque ao cozer-se 2 vezes, portanto, e ao retirar-se praticamente toda a umidade, permitia conservar-se durante imenso tempo, não é? Durante tempo, e daí que podia... Anos? Anos. O objetivo era que durasse impecável para consumir, Sim, ou pelo menos possível de consumir durante anos. Sabemos disso, não é? Algumas viagens dessas para a Índia duraram 6 meses e algumas mais. A dotação média que cada tripulante consumia variava naturalmente com a abundância, se era mais no princípio, se no fim da viagem. Mas calcula-se, portanto, que andaria à volta de quase cerca de meio quilo de dotação média diária. Biscoito, meio quilo de biscoito por cada homem, tripulante. Meio quilo de pão. Meio quilo de pão. Portanto, era preciso produzir quantidades imensas. Quantidades imensas. Portanto, e aqui o complexo de Valdezebra era uma linha de produção praticamente completa. Completa, exato. Desde, portanto, a chegada por aqui, não é? Por aqui, por onde estamos, portanto, Rio Tejo. Portanto, que era descarregado, era joeirado, era limpo, era entregue aqui no moinho, depois a farinha era trazida para o resto do complexo, onde era amassada, não é? Era amassada por homens, portanto, as mulheres joeiravam e peneiravam, eram os homens que amassavam, e depois tratava-se do trabalho que era o mais violento, mais duro, que era o trabalho propriamente dos fornos. Portanto, e da cozedura, não é? Alimentar o forno, trabalhar o forno. Já vamos ver. E aí era muito um trabalho que era essencialmente desempenhado por escravos. O que é tragicamente irónico é que a produção do biscoito, que alimentou a expansão transatlântica, foi feita, em grande parte, pelas maiores vítimas da expansão transatlântica portuguesa. Sim, é quase uma ironia da história, realmente. Estamos numa secção da Galeria de Fornos do antigo Complexo Real de Valdezebro, que foi reconstruída, é importante sublinhar isto, depois do terremoto de 1755, mas sempre foi aqui, desde o século XV, eram aqui os fornos de biscoito. Eram 18, não é? No século XVI, passou para 27, já no tempo do Marquês de Pombal. Este era um trabalho duro, não é? O alimentar os fornos, o fazer propriamente, o fornear o pão, portanto, era um dos trabalhos mais duros. E aqui, esse trabalho era feito essencialmente por escravos. Imagino que são 27 fornos, que são mais ou menos contínuos, a trabalhar, o calor devia ser infernal, não é? Além disso, era preciso alimentá-los permanentemente. Portanto, isso exige o transporte de lenha, não é? Transporte de lenha. Além disso, para aquecer, os fornos são muito grandes, não é? Pois é preciso perceber que é daqui ali, exato, não é? Exato. Onde agora são vãos tapados, exato. Eram vãos abertos, portanto, a chaminé era sempre sobre a porta, portanto... É preciso uma atenção imensa para que a cozedura esteja no ponto certo, depois tem que voltar a ser... Estamos a falar de quantas horas de trabalho por dia? Muitas. Provavelmente 15, 16 horas. Nós não sabemos, mas, portanto, não é por acaso que muito deste trabalho era feito por escravos. No tempo de João II sabemos que há não só escravos negros, mas também há escravos brancos. Aliás, o número até é mais ou menos parecido àquele que conhecemos. Depois, à medida que também tem que ver com a população geral de escravos, que passa a ser predominantemente de escravos africanos, e aqui também acontece isso, mas esses escravos
também deixam em geral de ser do próprio rei e passam a ser escravos de soldo. O que é que são escravos de soldo? Portanto, também chamam escravos de ganho, eram escravos que os seus donos punham a render. Portanto, isto é, punham a trabalhar em troca de um salário. Portanto, os proprietários dos escravos colhiam o ordenado, o salário a que eles teriam direito, obviamente, não é? Aliás, até há um caso curioso, passado aqui nos Fornos, é um caso isolado, e que é um caso isolado, não é uma situação que seja comum, mas, portanto, há um João Velho, em 1514 ou 1515, um João Velho que trabalha nos Fornos, é um homem livre, que trabalha nos Fornos com um escravo que se chama Pedro, e lado a lado. Portanto, ele recebe o seu salário e recebe o salário do escravo. A situação do escravo a soldo é comum. E há mesmo proprietários que vivem exclusivamente disso. Como se fossem apartamentos de aluguer. Mais ou menos, mais ou menos. Terá sido com Dom Afonso V que aqui começaram a existir fornos de biscoito, o pão dos marinheiros, até a primeira metade do XIX, pelo menos. Portanto, é um arco temporal enorme. Terão trabalhado aqui, nós não temos números, é muito difícil, mas que centenas e centenas de escravos, para não dizer milhares, não é? Neste arco temporal. Não deve ser arriscado. Temos dificuldade em saber isso, porque nós não conhecemos exatamente em cada momento, qual o número, nem sequer sabemos qual o número total de trabalhadores que aqui funciona em cada momento. E depois não sabemos, dentro desses trabalhadores, quais são os que são trabalhadores livres e os que são trabalhadores escravos. Produziam-se toneladas e toneladas de biscoito por ano, 16 horas de trabalho por dia. 16 ou mais. Ou mais, não é? Se calhar não paravam. Quer dizer, e sobretudo, é isso que caracteriza o trabalho escravo e o que o distingue do trabalho livre, é porque o escravo não tem capacidade de decidir o tipo de trabalho, o tipo e a duração do trabalho. As condições de trabalho. As condições de trabalho. Daí que portanto, está completamente à mercê. Está à mercê do seu senhor e de quem o manda, não é? Portanto, e daí que ele pode, eventualmente, quando as situações em que ele trabalha ao lado dos trabalhadores livres, podem não beneficiar, porque ele aí pode ter condições semelhantes. Pode apanhar a boleia das coisas. Por exemplo, apanhava a boleia do salário. O salário, em geral... O salário não era para ele. Exato. Mas o salário... Não lhe adiantava muito, não é? Mas o salário, em geral, era o mesmo do trabalhador livre. Se calhar os turnos de trabalho eram os mesmos, não é? Porque aqui, como já disse o Arlindo Caldeira, e ficou claro, trabalhavam os escravos do rei, os escravos a soldo, e homens livres. Mas que miscelânea! Imagino que aqui estes homens livres são os que fiscalizam o trabalho, são os responsáveis. Como eu dizia, em geral, o que é atribuído ao escravo são mesmo os trabalhos mais duros. Val de Zebro é apenas um dos locais onde foi usada intensamente mão de obra escrava durante mais de 300 anos. Mas havia muitos outros setores de atividade onde a mão de obra escrava era utilizada. Há escravos presentes em todas as atividades e não há nenhuma atividade que seja exclusiva de escravos. Desde o século XV até o final do século XVIII, que há, por exemplo, nas grandes propriedades alentejanas, também, portanto, nunca são dominantes. O número de escravos que trabalham nessas coisas é sempre inferior ao dos homens livres, tirando exceções pontuais. Mas no Porto de Lisboa, por exemplo, a descarga do trigo, a descarga da palha, e há muito mais coisas destas, porque a cidade consome muitos destes produtos que hoje nos parecem estranhos. Por exemplo, a palha é fundamental porque há muitos animais na cidade e há os colchões para encher. Quando diz palha, diz lenha, que é o único combustível. Tudo isso, tanto além dos alimentos, quem carrega em geral os produtos para os mercados, vemos muitas vezes escravos. Depois, há também aqueles que desempenham funções domésticas, que é, por exemplo, carregar água, ir buscar água aos chafarizes. Quem tem a sorte de ser escravo da corte ou da principal nobreza tem, em geral, uma situação muito melhor.
É, de certa maneira, uma lotaria que o próprio escravizado de todo não controla. Porque ele pode calhar com alguém o mais benévolo e que lhe atribui um trabalho normal, digamos, normal e que o trata como um ser humano normal, e pode encontrar quem o trate da maneira mais brutal. E é o senhor... É a arbitrariedade total. E, quer dizer, é isso que caracteriza, de certa maneira, a situação terrível, não é? A situação terrível do escravo, que é o estar sujeito à arbitrariedade quase total, porque praticamente o senhor tem todos os direitos sobre ele. Todos os Qual direitos é o sobre direito ele. que não tem? Não tem o direito de o matar. O facto dos registros da alfândega e dos registros da Casa da Índia terem sido completamente destruídos pelo terremoto e sobretudo pelo tsunami, que varreu toda a baixa foi tudo, é uma catástrofe completa, não é? É um pesadelo para os historiadores. Os senhores têm que fazer duplamente um trabalho detetivesco, a cruzar fontes, a interrogar fontes. O que é que sobrou? Mas há uma história completamente atípica, não é demais tornar isto muito evidente, completamente atípica, que nós sabemos ter acontecido efetivamente. A história do João de Sá. Essa é uma história curiosa. Portanto, o João de Sá acaba por cair nas boas graças de Dom João III, torna-se escravo de Dom João III, Dom João III liberta-o. Ele é considerado, e mesmo há livros, já um século depois, continuam a considerá-lo o homem mais engraçado de sempre. O homem mais engraçado de sempre. Pelo seu sentido de humor, tornou-se dileto Dom João III. Dom João III deu-lhe título de nobreza. Deu-lhe o hábito da Ordem de Santiago, que era título de nobreza, daí que ele podia passear-se na sua mula, vestido com o hábito de Santiago, com 2 criados à frente, como nobre que era. Quem nos diz a nós que o negro que está naquela célebre pintura do século XVI a cavalo não é o João de Sá? Não é impossível, não é impossível. Até ao terremoto de 1755, o Rossio, a Praça do Rossio, era dominada por um edifício imenso, o Hospital Real de Todos os Santos, que tinha uma enorme escadaria. Exato. Ali, mais ou menos. Exato. Era nessa escadaria que se costumavam juntar muitas vendeiras. A maior parte eram vendeiras escravas negras que vinham vender, em geral, produtos cozinhados, tanto arroz doces, xíxaros, fava rica, são, digamos, as antecessoras da velha tradição da fava rica, e também berbigão, mexilhão. Portanto, estamos a falar que século XVI, portanto, nós temos mais, temos mais notícias, até porque houve alguns conflitos no princípio do século XVIII, mas elas já estão lá. Há até um documento engraçado em que onde elas fazem um pedido ao rei para que continuem a estar lá, que dizem que estão lá desde o princípio do mundo. Bom, não seria desde o princípio do mundo, mas era muito antes do XVIII. Há um documento muito importante que descreve o ambiente da cidade em meados do século XVI. Vamos ouvir um excerto sobre as vendeiras. Boa. Nesta cidade há 50 mulheres, entre brancas e pretas, forras e cativas, que em amanhecendo saem para a ribeira com panelas grandes, cheias de arroz doce e cuscuz e xíxaros, apregoando. E logo que os meninos as ouvem da cama, se levantam chorando por dinheiro a seus pais e mães. E também os moços que andam a ganhar, assim brancos como negros, com isso fazem seus almoços e aquentam suas barrigas. E desta maneira, essas mulheres gastam muito depressa suas panelas, em que fazem 200 réis cada uma. À semelhança do que vimos que se passava no trabalho dos fornos no Complexo Real de Valdezebo, também aqui a mistura da população das vendeiras era grande.
era grande, não só na cor da pele, mas até no próprio estatuto. Portanto, havia mulheres livres, mulheres escravas ou escravizadas, e havia forras. E algumas delas, aliás, eram forras graças ao seu trabalho como vendedeiras. Como? Isto é, elas eram escravas de um senhor a quem entregavam o produto das suas vendas, ficando com uma pequena percentagem. Algumas delas conseguiam, economizando essas pequenas percentagens e conseguindo melhores vendas, conseguiam comprar a sua liberdade. Portanto, é por isso é que algumas eram forras à custa desse seu... E faziam bom dinheiro, a julgar pelo testemunho. O Brandão de Buarques disse. Exatamente. É provavelmente algum negócio, não é? Algum exagero. Portanto, algumas outras dedicavam-se a outras atividades também, por exemplo, na venda de água. Portanto, eram conhecidas como as negras do pote. As negras do pote porque usavam de um pote à cabeça que a Câmara impunha que elas nunca o pusessem no chão para que não apanhasse poeira, o que era um esforço terrível, não é? Claro. Imaginemos. Portanto, e que vendiam água. Também eram estas escravas que desempenhavam outras tarefas ainda mais desagradáveis, não é? Que era o transporte de dejetos, de substituir os esgotos que não havia, não é? Esses depósitos chamavam-se calhandros e eram elas que depois levavam a despejar ao Tejo. E é por isso é que chamavam estas negras, as negras calhandreiras por transportarem esses... Não fazia ideia que essa palavra tinha esse passado. É verdade. Mas depois havia um leque enorme de profissões que eram desempenhadas dentro de portas. E essas são precisamente as escravas que não são a solto. Essas são domésticas? São domésticas. Aliás, diremos, é a maioria, não é? A maioria das escravas desempenham serviços domésticos, mas são serviços domésticos nestes séculos XV, XVI e XVII são muito mais alargados do que os que pensamos hoje. O número de tarefas é muito mais elevado. Por exemplo, desde o transporte, o ir buscar água, lenha, o acender o lume, fazer o lume, e depois muitos dos produtos que nós hoje compramos eram feitas, era preciso fazer em casa. Além da violência do trabalho e da violência física, de castigos que muitas vezes são sujeitas, estão ainda se sujeitas, por exemplo, a uma violência sexual por parte dos senhores, portanto, que se sentem com todos os direitos. Conhecem-se muitos casos, alguns já mais tardios, quando é já do século XIX, isso, alguns deles chegam a tribunal, mas outros que se conhecemos indiretamente, aqui na Praça do Rossio, frente aqui ao Hospital Real de Todos os Santos, lembro-me do caso de uma rapariga escrava, tinha nascido no Brasil, tinha vindo, conheceu vários senhores, vivia no Bairro Alto e nitidamente, temos todos os dados sobre isso, havia um relacionamento com o senhor de tal maneira que provocava, que é também um caso muito frequente, os ciúmes da senhora que lhe fazia da vida um inferno, não é? Portanto, e que fazia de tal maneira que conseguiu que o marido vendesse a escrava. Há um amigo que morava aqui no Rossio, escrivão da Casa da Índia, e era viúvo, nitidamente, ela adquire não só uma criada e alguém para lhe tratar dos filhos, mas adquire também um bem sexual. Uma escrava sexual. Sexual, nitidamente. Quando sabe que a sua escrava, que chamava-se Marcelina Maria, portanto, andava envolvida com um outro escravo da casa, faz uma cena incrível, portanto, junta todos os criados e todas as pessoas da casa, incluindo os próprios filhos, manda a despir e ela é vergastada no meio desta gente toda. Ela que, esta também, vai ela apresentar-se por causa do confessor à Inquisição, porque ela aí invocou o diabo. E só o diabo é que me pode safar desta violência. Mas talvez, no meu entender, pelo menos, a violência maior seja o facto de nem sequer poderem dispor dos próprios filhos. Portanto, quer fossem mães solteiras, quer fossem casadas legitimamente, porque havia muitas escravas casadas legitimamente, os filhos eram propriedade do senhor. Portanto, ele em qualquer momento podia retirá-los e vendê-los. E em alguns dos casos até podemos suspeitar que algumas dessas crianças eram filhas do próprio senhor. Portanto, ele até, de certa maneira, estava a vender os próprios filhos. Portanto, isto é de uma violência incrível. Há variadíssimas descrições de estrangeiros da Lisboa do século XVI, do século XVII, em que Lisboa aparece como uma cidade onde a maioria da população é negra. Eu imagino que é um alemão que chegasse aqui ao antigo chafariz de El Rei e visse um grupo
de 10 negros a encher os seus cântaros de água, pois devia-lhe parecer uma multidão, porque tem que ser, é tudo relativo, não é? Absolutamente. Aliás, um dos primeiros, que é o Nicolau Clenardo. Nicolau Clenardo é um homem que vem da Flandres, para primeiro em Évora, aliás, onde estava o rei, e depois vem para Lisboa. Tanto num sítio como no outro, ele o que diz em Évora diz que parece o inferno, fazia essa associação, e porque ele de certeza que tinha visto muito poucos, não é? Depois, este tipo de imagem repete-se muito. Uma imagem que aparece, aliás, depois, curiosamente, também é aplicada à Sevilha, mas que é a do tabuleiro de xadrez, que é os que viajantes dizem, os negros são tantos quanto os brancos. Portanto, é uma ideia feita. É uma ideia feita, obviamente não tem que ver aquilo com o que a Paula diz. Portanto, que é gente que não estava habituada, que de repente lhe parece... Uma multidão. Uma multidão. Portanto, simplesmente nunca tinham visto um negro nas terras deles, não é? E aqui é evidente que nem todos os escravos eram negros, nem todos os negros eram escravos. Aliás, é bom que façamos claramente essa distinção, e foi muitas vezes o não se fazer essa distinção que deu origem a preconceitos, que é porque são perigosos, não é? Portanto, quando se associam características físicas a estatuto social, estamos a caminho já de uma atitude racista. Embora, é evidente, embora aqui no Chafariz del Rei, por exemplo, havia uma lei, e isto é extraordinário, porque de alguma forma ajuda os historiadores a compreender a ordem social do século XVI, por exemplo, não é? Aqui em Portugal havia uma lei que atribuía uma bica a cada categoria social. Lisboa não tinha muitos chafarizes, até Dom João V, até o aqueduto. E daí que vinha gente de muitos lados abastecer-se aqui ao chafariz del Rei. Escravos e não escravos que aqui vinham, a afluência era tão grande que havia gente que vinha para aqui durante a noite, quase dormir, e que depois havia muitos conflitos. Muitas bulhas, pela vez, não é? Portanto, logo em 1517 fez a primeira medida, que foi passar de 3 bicas para 6, para tentar melhorar. E depois, em 1551, a Câmara de Lisboa fez uma distribuição por bicas. Se eu bem me lembro, a primeira bica do lado direito era para escravos e forros, independentemente da cor da pele, se fossem negros, mulatos, brancos, qual fosse a cor da pele. Portanto, utilizava a primeira bica. A segunda bica era para o abastecimento dos navios. Se não houvesse ninguém nessa bica, os escravos poderiam utilizar... os escravos homens. Estamos a falar de escravos homens. Depois, as 2 outras bicas eram para brancos livres, homens brancos livres, que utilizavam as outras 2 bicas. A quinta bica era para mulheres escravas e forras. E a última, então, para mulheres brancas livres. E era esta a distribuição. Quem não cumprisse, se fosse livre, tinha que pagar uma multa e umas horas ou uns dias de prisão. Se fosse escravo, poderia ser chicoteado no próprio local. A classificação estatutária das pessoas, à época, se dúvidas houvesse, estava expressa na organização do acesso à água. Não era só nem principalmente, mas era também. Nessas descrições de Lisboa por estrangeiros, nestas épocas, sim, séculos XVI e XVII fundamentalmente, também se dizia, em muitos casos, que a cada lisboeta, nado e criado aqui, correspondia um escravo. Que não havia ninguém que não tivesse um escravo. Sim. É obviamente um exagero. É provável que os 10% se possam aplicar a Lisboa em períodos concretos do século XVI. No século XVII e XVIII, esse número era infinitamente mais baixo. E ao nível do reino? E ao nível do reino ainda muito menos. Portanto, há 3 ou 4 cidades onde esse número poderá ser aceitável: Lisboa, Évora, Lagos, Portimão. No resto do país o número é muito mais baixo. Digamos, sem muito receio de erro, que poderíamos calcular em 3, 4% para o século XVI a percentagem total de escravos no conjunto do país. A partir de fins do século XVIII, Lisboa foi perdendo a cor, literal e metaforicamente. A começar, diminui a população escrava. Mesmo a população africana que se mantém começa a ser já maioritariamente furra, portanto, isto é, livre. A partir dos finais do século XVIII, como já não entram novos, não entra população escrava de novo,
devido às proibições. Pelo menos legalmente. Muito bem, pelo menos legalmente. Portanto, e aqui entra ilegalmente, apesar de tudo... É irrisória comparada com os números anteriores. Como não é esse fluxo, refrescamento dessa população, essa população tem tendência a diminuir. Portanto, seja escravo ou forra, e a maioria, como eu digo, passa a ser forra. E tem que ver, portanto, com baixa fecundidade, com problemas de saúde, etc., por desaparecimento, e também por miscigenação. Portanto, a tendência vai ser por desaparecer. E quer por extinção, quer por miscigenação, portanto, a tendência vai sendo diminuída. Como dizia, e eu estou de acordo consigo, portanto, realmente vai perdendo de cor. Lisboa perde cor. Na primeira metade do século XX é muito uma cidade em que a presença africana é muito pouco significativa. Será depois, a partir dos anos 70 e, sobretudo, já depois da independência das colónias, portanto, em que voltará a ser uma sociedade, portanto, em que... multirracial e multicultural. Mas, felizmente, por muito melhores razões, não é? Por muito melhores razões. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página, onde pode rever este e os outros Visita Guiada. Este programa é